Boa noite então a todos. Que possamos nesta noite refletir com a profundidade possível sobre um tema que para nós, espíritas principalmente, para toda a humanidade é importante, mas para nós espíritas tem uma característica especial. É sobre a fé e a razão. A fé que nós vamos falar é a fé que costuma-se dizer uma fé religiosa. É uma fé ligada à vida, ligada à criação, ligada a todo o nosso processo evolutivo e à organização de todo esse processo evolutivo que nós atribuímos a Deus, a coordenação, a criação e tudo o mais. Nós não entendemos. Historicamente, esse pensamento vem se desenvolvendo desde 5.000 anos atrás, com os Vedas, com Freud, posteriormente outros, depois os druidas, que são os religiosos do mundo celta da antiguidade, que pouco se fala, mas hoje já se tem conhecimentos muito profundos sobre a visão espiritualista dos celtas e dos religiosos celtas, que eram os druidas. E esse pensamento vem evoluindo, chegando a partir de um certo ponto, principalmente com Moisés, adquirindo uma visão mais moral. Porque antes, nos primeiros tempos, as divindades eram o quê? Eram os raios, o trovão, o sol, a lua, não tinha então uma conotação de moralidade. Mas com os 10 mandamentos, eles já vêm falar de moralidade. Honrar pai e mãe, respeitar a tudo e a todos, Então, tudo isso já vem com um conceito de moralidade. E é sobre este conceito de moralidade que se sobrepõe todo o conceito de fé e também o de religião. Às vezes, a palavra fé se confunde com o significado de religião. Muitas vezes uma pessoa pergunta, qual é a tua fé? Na verdade, ela quer perguntar qual a sua religião. Porque a fé é um componente da religião. Então, esta fé veio surgindo e veio se fazendo de uma maneira ainda muito natural. Ela não tinha ainda embasamentos, não tinha sustentação na razão, mesmo porque se tornava difícil para as pessoas daquela época, embora muitos que eram chamados de iniciados, esses conheciam sim já as ideias, tinham conhecimento da reencarnação, tinham conhecimento da comunicabilidade com os espíritos, você sabe que existia, mas ficava restrito aos iniciados, aqueles que tinham um preparo maior, e talvez alguns espíritos que já tivessem uma estatura espiritual um pouco mais elevada, para poderem compreender, penetrar e usufruir deste conhecimento tão importante. E nós sabemos que para que nós possamos unir fé e razão, é preciso que nós tenhamos algumas bases. Nós temos algumas premissas, porque a fé significa fé. Fé vem da palavra fides do latim, que se for ver tem um significado de fidelidade, de confiança irrestrita. Então, para se ter fé, para se ter fidelidade, para se ter confiança irrestrita, é preciso que nós saibamos por quê, em que bases nós vamos ter esta fé, esta confiança irrestrita. Mas, inicialmente, por um processo natural, as pessoas passavam a acreditar nas coisas. Veja, nós não podemos confundir aqui o acreditar com ter fé. Ter fé vem de fides, fidelidade. Exige comprometimento. Acreditar vem de credere, que existe apenas
aceitar a ideia. O que existe normalmente nas pessoas não é fé. Porque muitas vezes as pessoas ficam buscando, vão numa religião, vão em outra, procurando uma fé. Porque durante um certo tempo eles acreditam naquilo. Depois já não acreditam mais, já querem mudar. Por quê? Porque não é fé aquele baseada no conhecimento, alguma coisa que tenha uma sustentação lógica. O Haroldo Dutra Dias diz que a fé é entrega. A pessoa tem que se entregar. Para se entregar, é preciso que ela confie plenamente, porque nós não vamos nos entregar a alguma coisa que nós não confiamos plenamente. Seria, como costuma se chamar, o voo cego. E também se costuma se dizer da fé cega. Aquela fé que não tem as explicações. Por quê? Porque a grande pergunta que as pessoas ligadas a uma religião se fazem é: Deus é justo? Primeiro porque a fé está ligada a esse Criador, que nós damos o nome de Deus. E até merece uma explicação. Eu já falei várias vezes aqui que Deus não é nome próprio. Deus é um substantivo comum, que tem um significado de ser supremo e tal. E por isso Deus tem que ter as características de onisciência, onipresença, não é? Ele tem que ser o máximo em tudo, não é? No conhecimento, na presença, não é? Em tudo mais. Então, nós estamos falando aqui, inclusive baseados no conceito que os Espíritos nos deram na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Quem é Deus? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, veja, inteligência suprema e causa primária. E pergunta o que é Deus. Então, Deus é a força criadora. Né? Talvez nós não tenhamos no nosso vocabulário uma palavra ou uma expressão que possa trazer um conhecimento melhor de Deus. Nós entendemos que com o nosso desenvolvimento, com a nossa evolução, nós cada vez vamos entendendo melhor este Criador. Cada vez nós vamos penetrando um pouco mais profundamente vamos dizer assim, neste Deus e neste Criador de todas as coisas. Né? Então, para responder à pergunta se Deus é justo, a primeira coisa que se faz é analisar as vidas das pessoas. Né? Então, se nós vamos ver, fulano está tão bem, o fulano já nasceu doente, fulano é super inteligente, fulano não sei, você fala com ele, mas não entende, ele tem dificuldade de compreender as coisas. Sempre leva para um lado que normalmente não é o normal. Não é? E assim vão vendo todas as diferenças. Aí se pergunta, Deus é justo? Distribuindo diferentemente os dons? Aí vem a célebre questão: sem reencarnação, sem o conhecimento das vidas sucessivas, que é um conhecimento antiquíssimo, ele vem desde 4.000 anos antes de Cristo, né? Desde os druidas, desde os nazarenos, né? Esse conhecimento existia, mas como eu disse, era restrito, não estava ligado à população, à comunidade. Então, as pessoas, para fundamentarem a sua fé, elas precisariam saber. E felizmente, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, fé e razão. Exatamente. É claro que ele não poderia defender esta tese que nós defendemos, que só o conhecimento do passado vai explicar as diferenças do presente, porque a igreja ainda coloca isto como um mistério. Não é? Então esse mistério, e todas as vezes que você tem um mistério, você não explica e coloca a fé numa posição superior à razão. A fé supera a razão. Quando a razão para eles não explica, vale a fé. Mas nós notamos que é um passo importantíssimo
nesta preocupação de fazer com que fé e razão não estejam tão dissociadas uma da outra. É claro que com o passar do tempo vai evoluir. Nós costumamos dizer que o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas os conceitos de reencarnação, de comunicabilidade do Espírito, que não são conceitos, são fatos cientificamente provados. O dia que estes fatos cientificamente provados para nós forem cientificamente provados para os demais, eles poderão então absorver este conhecimento e ter a capacidade de atribuir à fé a sustentação da razão. Allan Kardec diz que fé verdadeira é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então nós vemos que só através dessa sustentação, através dessa base, nós vamos ter uma fé que vai ser capaz de nos dar fidelidade, comprometimento e entrega. Porque está lá, na prece do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. A prece que Jesus nos ensinou, a prece modelo, não é? Já paramos para analisar o significado disto? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos dizendo que a vontade de Deus é proeminente, ela é superior à nossa. E ela deve ser, porque como é que eu posso admitir que ela deve ser tão forte? É porque eu entendo que ela é a melhor. Nós entendo que Deus é soberanamente justo e bom, eu entendo que Deus tem todos os conhecimentos, Ele sabe, e nós temos um processo de evolução. E Ele, conhecendo esse processo de evolução de cada um de nós e as nossas necessidades, com certeza vai nos dar as melhores oportunidades, os melhores conhecimentos e as melhores circunstâncias para desenvolvermos o nosso processo evolutivo cada vez mais rapidamente. Então, muitas vezes, nós costumamos, nas nossas orações, nós costumamos dizer, nós pedimos muitas coisas, né? Mas no final a gente diz, Senhor, que se cumpra a tua vontade, porque conheces muito melhor do que nós as nossas próprias necessidades. Mas para chegar a este ponto, é preciso que eu entenda como é que eu pude aceitar isso. Seria simplesmente por uma questão de hábito? Seria porque a minha família acreditava nisso? Ou é alguma coisa que vem de dentro? Porque veja, o acreditar, o credere, ele é mais exterior. Enquanto o fides, a fé, a fidelidade, é mais interior, exige, como diz Haroldo, uma entrega. Então é uma coisa que tem uma força, que tem que vir de dentro e que tem que estar embasada, né, sobre uma viga mestra que possa sustentá-la no seu nível mais alto. E essa viga mestra é a razão. A razão é que vai dar a sustentação para a nossa fé. Nós vamos ver que Jesus, em duas oportunidades, em outras ele se manifestou a respeito da fé, mas em duas oportunidades ele se manifestou de uma maneira muito contundente. Uma delas foi quando ele desceu do Monte Tabor, após a transfiguração, em que ele se apareceu translúcido, não é? Em toda a sua expressão espiritual, junto com Moisés e Elias, e Pedro, Tiago e João observaram aquela cena e estarrecidos, impressionados. E depois daquele momento, Jesus desceu. E ao chegando lá na planície, chegando lá em Cafarnaum, não é? Ele encontrou um senhor que veio em sua direção dizendo: Mestre, ajuda o meu filho. Ele é lunático. Ora,
se joga no fogo, ora se joga na água. E eu apresentei-o aos seus discípulos, e eles não o puderam curar. E Jesus disse então, a raça depravada, que não tem fé, e tal, tragam o menino. Trouxeram o menino, ele chamou a atenção do Espírito que estava atuando sobre o menino, e o menino se libertou. Os discípulos, os apóstolos, ficaram preocupados, e assim que eles tiveram uma oportunidade, chegaram a Jesus, e Pedro perguntou: Senhor, por que nós não o podemos curar? E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, veja, o grão de mostarda é um grão muito pequeno, serias capaz de dizer a essa montanha: vá daqui para lá, e ela iria. E nada seria impossível para vós. Vejam a comparação que Jesus colocou. Uma montanha. É claro que ele não estava se referindo a uma montanha real, porque toda a mensagem de Jesus era uma mensagem de profundidade para todos os tempos e uma mensagem de vida. Essa montanha, naturalmente, são as montanhas das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, das nossas fragilidades. É preciso que nós tenhamos fé e força para podermos nos libertar dessas fragilidades. Não é? E aí então nós teremos sim condição de realizar todas as coisas nas quais nós colocarmos a nossa fé, a nossa vontade. A outra oportunidade foi quando Jesus avistou, ele estava com fome e avistou ao longe uma figueira e foi até ela. E ele chegou lá, foi procurar, não encontrou frutos, só encontrou folhas. E ele então disse: não alimentarás a mais ninguém. E no outro dia, estando Pedro junto de Jesus, Pedro disse a Jesus: Senhor, percebestes que a figueira que amaldiçoastes secou até a raiz? E ele disse, Jesus disse: é preciso ter fé. Se vocês tiverem fé, vocês poderão dizer para este monte: joga-te daqui para o mar, e ele se jogará. Mais uma vez, Jesus usa a mesma expressão. E no caso da figueira, nós vamos ver o significado maior, que é o do fruto. É preciso que tudo que existe tem que dar fruto. E quem que precisa dar frutos? São só as figueiras? Não. Ele busca um exemplo. Nós é que temos que frutificar. E nós sabemos que a fé sem obras não se sustenta. Tanto assim é que Chico Xavier, com toda a sua espirituosidade, não é? Ele, numa oportunidade, ele disse que o nosso processo evolutivo depende de uma questão hídrica. Isso mesmo, de água. Ou nós derramamos muito suor, muita transpiração, trabalhando, ou verteremos um mar de lágrimas de dor. Para mostrar que o trabalho é fundamental, é essencial. Todos os conhecimentos, tudo aquilo que embasa, que constitui a nossa capacidade moral e intelectual, tem que ter uma finalidade útil, e essa finalidade é o trabalho. Não é? Então, nós vamos ver que nós precisamos usar todo esse conhecimento e temos que agradecer a Deus por nos permitir conhecer todo esse processo da nossa evolução, para nós embasarmos a nossa fé, para que ela seja sustentada, para que ela, amparada nas obras, seja o quê? Seja o grande suporte para nós em todos os momentos da nossa vida, em especial aqueles de maior dificuldade. Se nós observarmos a criatura humana em geral, os nossos companheiros, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. São diferentes, muitas vezes, muitos são até parecidos, mas todos nós, em determinados momentos,
as situações às vezes atingem um ponto que nós nos sentimos enfraquecidos. E aí então, quando se perde uma pessoa, uma mãe, um pai perdem um filho, porque se ele tivesse a fé, tivesse a razão sustentando a fé, tivesse essa fé comprometimento, essa fé fidelidade, essa fé entrega, ele estaria ciente de que a lei de Deus estava se fazendo dentro de um processo de evolução, e ele não poderia jamais criticar ou demonstrar fragilidade, sob pena dele não ter fé, ele ter o quê? Uma crença, ele apenas acreditar, ele não ter a fidelidade, a entrega, esses componentes que são necessários para sustentar o indivíduo nos momentos mais difíceis. Por isso que está no Evangelho que a fé é a mãe de todas as virtudes, em especial da esperança e da caridade. Porque ela é a base, é sobre ela que se constrói tudo o que nós temos, e ela é a nossa sustentação. Ela é aquela força que vai nos dar condições de enfrentar todas as dificuldades e inclusive dizer: obrigado, meu Pai, por esta prova que colocas em meu caminho, para que eu possa testemunhar a minha confiança em Ti, para que eu possa dizer: Pai, eu confio em Ti entrego toda a minha confiança. Este é o ponto que nós temos que buscar. É verdade que nós ainda temos muitas fragilidades, nós ainda estamos muito mais para o acreditar do que para ter fé, mas temos que exercitar continuamente a nossa observação, sustentando a nossa fé, vendo que ela é baseada em realidade, e uma realidade dentro do processo evolutivo, uma realidade lógica e natural, e que, se nós formos ver, todos os sofrimentos são momentos que vão sustentar-nos, que vão fortalecer-nos no futuro, se soubermos passar por eles com a confiança, acreditando que Deus é bom e justo. A doutrina espírita nos traz não apenas as razões para a fé, dentro da lógica do processo reencarnatório, que nos mostra a questão da justiça, que nos mostra a questão do merecimento, porque tudo o que nos acontece é por nosso merecimento e é por nossa necessidade. Não é? A nossa necessidade, mas sempre com base no nosso merecimento. O de bom e o de aparentemente ruim, porque no fundo o aparentemente ruim vai ser um elemento de fortalecimento de cada um de nós. Então, nós vamos sentirmos-nos muito mais preparados, muito mais em condições. Mas a doutrina espírita ainda traz-nos a informação que nós percebemos a olhos vistos, de que nós temos proteção dos espíritos. Nós temos um anjo guardião, nós temos os espíritos familiares que já conseguiram um ponto mais evoluído, que vem nos amparar. Nós não estamos sós em momento algum. Tudo isso juntando, nós temos que ter cada vez mais esta fé e fidelidade, porque nós estamos vendo que é tudo harmônico, é tudo organizado, é tudo objetivando o nosso crescimento, objetivando a nossa evolução, objetivando a nossa capacidade de aumentar o nosso entendimento e aumentar a nossa capacidade de amar e a nossa capacidade de querer bem. E isto tudo vai traduzir com certeza em comportamentos, em atos que vão nos ajudar, vão nos ajudar na sustentação da nossa fé. No momento em que nós colocarmos a nossa fé em ação, nós vamos sentir que nós não somos mais aquele ser dúbio, frágil, com receios. Nós não temos mais receios. A partir do momento que eu tenho a fé verdadeira, eu não tenho mais receios.
porque eu conheço o processo da evolução. É claro que eu não conheço nos detalhes, porque isso vai sendo do meu conhecimento à medida que eu progredir. Eu estou numa fase ainda de alcançar esse conhecimento, mas eu já consigo ver o processo, o desenvolvimento do processo. Não é? Eu já consigo perceber e analisando o que existe, e dentro das minhas parcas possibilidades, ainda dado o meu grau evolutivo muito baixo, mas eu consigo já compreender esse processo, embora os detalhamentos, as questões mais sutis, os refinamentos vão vir na medida do meu progresso espiritual, na medida em que eu ampliar o meu conhecimento e minha capacidade de sentimento. Nós vamos então, com este pensamento, procurar ter sempre forte em nós, lembrando-nos a cada dia, como fazia Santo Agostinho. Todos os dias ele revia o que acontecia com ele. Não é? Se ele fez de bom, ele reforçava. O que ele achava que precisava melhorar, ele procurava melhorar. Nós ainda talvez pensemos mais em termos anuais, e terminamos um ano e estamos começando um novo. Então, neste ano novo, é o momento de nós procurarmos sentir esta fé, e se ainda não temos o embasamento suficiente para darmos a razão à nossa fé, vamos estudar, vamos buscar esse conhecimento, porque aí nós estaremos com certeza fortalecidos e preparados para enfrentar todas as dificuldades. E jamais diremos, por que, Senhor? Nós diremos, obrigado, Senhor.